Carolina Damascena Ferreira, eu tenho 34 anos e nesse, desculpa, gente, nesse tempo de 34 anos, 10 são como professora da rede municipal de educação daqui de Salvador. E esses 10 anos eu consegui dar continuidade à, à minha formação profissional, né? Tanto recebendo formações pela rede durante um determinado período, e depois desse período, através da minha busca pessoal, né, para continuar em formação. Então, é sobre esse período de 10 anos como professora, e é sobre esse período de 10 anos sobre a minha formação continuada que eu quero apresentar a vocês, né? Como eu construí, né? Como o que eu busquei, o que é que eu fiz para dar continuidade à minha formação profissional e principalmente o quanto essa continuidade foi para mim um desenvolvimento profissional, intelectual e pessoal também. São as experiências formativas significativas que eu quero apresentar para vocês aqui. Então, eu começo na rede municipal em 2012, no segundo semestre. E logo em 2013 eu já começo a participar de uma formação pela rede, que é uma formação sobre regularização de fluxo. E depois dessa, seguiu outras pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o programa Ayrton Senna e, por último, o programa Nossa Rede. E o que eu quero falar sobre a formação, a contribuição formativa desses programas ofertados pela rede, é que são programas que se caracterizam por uma formação instrumentista, né? O objetivo dessas formações é passar orientações e instruções de funcionamento dos programas adquiridos pela secretaria, né? Então, o objetivo desses cursos é a melhoria do ensino e não exatamente o desenvolvimento profissional dos professores, né? Esses programas também não abriram espaço para ouvir os professores, né? Não deram oportunidade para uma crítica reflexiva sobre o trabalho docente e sobre o pensamento do professor sobre os programas que estavam sendo implementados na rede. Então, os professores, eles tinham que executar os programas, mas não tinham espaço para nem vez nem voz para falar sobre o que eles pensavam sobre esses programas. Então, o objetivo da formação era que os professores conhecessem o programa, a característica, o objetivo do programa e, principalmente, como os professores deveriam implementar na sua prática, né? Então, não havia nessa formação espaço para problematizar, para refletir sobre a prática dos professores. Então, nesse período, esses programas de formação da rede que eu citei, eles foram feitos nos quatro primeiros anos do meu tempo de serviço na rede, né? 2013 até 2018. E nesse período também eu busquei fazer cursos de especialização, né? Eu fiz um curso de especialização em alfabetização e letramento e em educação infantil, porque na época eram as classes que eu estava como professora, né? Eu comecei no ensino fundamental, com turmas de alfabetização. Então, eu entendi que eu precisava, na minha autoavaliação, né, de prática docente e de conhecimento profissional, eu entendi que eu precisava buscar esse conhecimento específico sobre alfabetização, porque também era um conhecimento que eu tinha interesse, que eu gostava muito. Então, eu fiz essa pós-graduação em alfabetização. Mas, para escrever a monografia, eu voltei meu olhar para observar a prática docente de uma professora que já tinha
anos de experiência como professora alfabetizadora, então eu escrevi, né, sobre a prática dela, observei e refleti, escrevi sobre a prática dessa professora, porque eu acredito que o meu aprendizado profissional não vem só dos conhecimentos teóricos, mas sim da prática, do fazer, né? Do fazer de outros professores e do meu. E como na época eu era recém-formada, então eu entendi que eu precisava olhar mais para os profissionais que já tinham tempo e experiência de trabalho que eu poderia aprender com eles. E logo depois eu fui ser professora de educação infantil. Então, mais uma vez eu procurei fazer um curso de especialização em educação infantil para ampliar os meus conhecimentos específicos, e não só por isso, porque foi como professora de educação infantil que eu tive a oportunidade de escrever, elaborar, pensar, enfim, desenvolver um projeto didático para turmas de educação infantil. Foi a primeira vez que eu, como professora, pensei e construí um projeto didático. Quando eu entrei na rede, essa função de construir projeto didático era do coordenador. E como professora de educação infantil, nesse momento eu tive essa oportunidade. Então foi uma experiência significativa para mim, porque eu pude ver o protagonismo do professor, né, para construir o seu trabalho pedagógico, e a responsabilidade, a autonomia, né, de pensar, de elaborar o projeto didático. Então, para mim foi um desafio por ser uma novidade, e eu senti que eu precisava observar e avaliar todo momento as minhas práticas educativas através daquele projeto, para eu ter consciência do que eu estava fazendo e se as minhas práticas estavam de acordo com os objetivos que eu tinha pensado previamente no projeto. Então, eu comecei a avaliar e a refletir, de fato, a minha prática educativa através desse projeto didático, por causa dessa preocupação de ter consciência de que eu estava sendo coerente na minha prática. Então, a minha postura reflexiva começou através desse projeto didático na educação infantil. Então, a partir daí, eu também escrevi a monografia do curso de especialização sobre essa minha experiência de escrever o projeto, né, o projeto didático. Então, eu escrevi a monografia sobre avaliação e reflexão da prática. A partir dessa experiência do projeto, eu também consegui escrever 2 artigos também sobre avaliação e reflexão da prática, e apresentar em 2 congressos, um nacional de educação e um congresso de avaliação pela FACED. E aí foi a próxima experiência que para mim foi formativa, que foi de escrever trabalhos acadêmicos e apresentar. Eu me senti uma professora pesquisadora, uma professora autora de projeto didático, e eu me senti uma professora escritora também. E para mim foi significativo por me perceber esse potencial no trabalho do professor, né? De não ser somente regente de classe, mas poder ser também pesquisador, escritor e autor de projeto. Então, para mim, foi um estalo de conscientização, né? De percepção da minha profissão. Depois disso, eu tive a experiência de ser supervisora do PIBID, né? Do Programa de Iniciação à Docência, e foi mais uma experiência profissional formativa, porque eu percebi que eu tinha que novamente debruçar o meu olhar atento à minha própria prática, né? Ter consciência e sistematizar, né, o conhecimento próprio do meu trabalho, para que esse conhecimento pudesse subsidiar o aprendizado aos estudantes de graduação bolsistas nesse programa também. Então, foi novamente eu fiquei atento ao meu fazer, né, ao meu pensar para as práticas educativas, refletir e pesquisar. E foi nessa oportunidade que eu percebi o quanto o meu trabalho suscita problematizações, né? O quanto que eu ficava pensando, percebendo, né,
as problematizações de pesquisa, o quanto que o trabalho na sala de aula promove, né, instiga a gente a pensar e a questionar e a, e a, e a, e a é, buscar a pesquisa, né, a pesquisa como investigação teórica para conhecer mais, né, sobre a educação e também ter consciência do trabalho docente. Então, o PIBID foi, para mim, representou mais uma experiência formativa e também ensejou a possibilidade de eu escrever, né? Eu escrevi na época um resumo expandido que apresentei no Congresso de Pesquisa e Ensino e Extensão da UFBA, que teve em 2019. Então, foi quando eu percebi que a minha prática educativa e a das minhas colegas de trabalho poderiam ser objetos de investigação teórica. Então, isso fortaleceu a minha postura reflexiva e o meu entendimento real de professor pesquisador, né? Quanto que eu já tinha feito leituras sobre professor pesquisador, então, de fato, eu consegui enxergar eu tendo a oportunidade de ser esse professor pesquisador. E então, além disso, depois do PIBID, né, me fortaleceu esse desejo de essa autoconfiança de conseguir retornar à universidade e dar continuidade à minha formação profissional na universidade com o mestrado. Então, a partir daí, eu consegui amadurecer as minhas ideias, meus desejos de construção de projetos, né, para pesquisa no mestrado. Então, eu consegui compreender mais o que eu poderia pensar sobre objetos de investigação, foi a partir do PIBID. Então, eu busquei ser aluno especial na disciplina de mestrado na UNEB, fiz 2 disciplinas na área de formação do educador, na área de pesquisa, educação infantil, tudo isso pensando em me aproximar novamente da universidade e dessa linguagem acadêmica, né, para construir o projeto e participar, né, da seleção e conseguir continuar com minha formação através do mestrado. Então, com essas disciplinas, eu consegui concentrar o meu objetivo de leituras, né? Leituras sobre formação do professor, sobre professor reflexivo, professor pesquisador, sobre educação infantil, sobre infâncias. E então as disciplinas foram importantes porque puderam me aproximar de volta à universidade e consolidar o meu interesse de pesquisa, né? E, por último, a minha mais recente experiência profissional e formativa é aqui no grupo de pesquisa, né? Diana me convidou, me informou sobre o grupo, né? A professora Marta me aceitou como participante e eu não sei, assim, dizer sem me emocionar, porque eu me senti de fato uma professora pesquisadora e reflexiva do quanto que os textos e as discussões para mim aqui foram ricas, né? O quanto que eu percebi o quanto que eu consegui me perceber como professora que consegue refletir e questionar, né? Recentemente o trabalho sobre uma discussão que teve aqui sobre trabalho docente, eu consegui reler, né, a minha experiência como professora na rede e eu consegui enxergar, né, as questões políticas que tem na Secretaria Municipal, coisas que eu não tinha despertado para enxergar nesse tempo todo de 10 anos como professora. Então, eu fico, assim, muito feliz por essa experiência aqui no grupo ter sido tão significativa para mim nesse aspecto, entendeu? Das leituras, das discussões provocarem sempre novas reflexões e o olhar consciente da minha própria realidade como professora
da rede, né? Eu consegui sair do olhar reflexivo da dimensão do meu trabalho, mas e conseguir refletir na dimensão da minha profissionalidade, né? E das questões políticas que fazem parte do meu trabalho como professora, né? Por estar como professora concursada, né, na rede municipal. Então, eu consegui o grupo, né, as leituras, as discussões aqui no grupo foram significativas nesse aspecto e também por conseguir enxergar uma ampliação, né, uma amplitude do meu objeto de pesquisa, né, porque eu sempre foquei na formação do educador como meu interesse de pesquisa, justamente pela trajetória profissional que eu construí nesses 10 anos, e com essa experiência aqui no grupo, eu pude perceber a diversidade de problematizações, né, que esse tema na formação, que esse tema formação do professor que eu poderia avançar, né, nas discussões e nas problematizações num projeto de pesquisa. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Todas essas minhas experiências profissionais que foram formativas para mim contribuíram muito para a minha percepção como professora, para a minha percepção como profissional e principalmente para o meu desenvolvimento pessoal e intelectual, né? O que eu mais vejo assim nesses 10 anos foi o quanto eu cresci como profissional, como professora na sala de aula mesmo, e o meu crescimento intelectual também. Então, é sobre isso que eu pretendo continuar pesquisando, né? Sobre a formação do educador, mas a formação dentro do contexto, né, profissional, né, dos professores da rede. Não posso mais fechar os olhos para essa dimensão política, né? E também concentrar, né, nesse aspecto da formação como desenvolvimento profissional, né? Não como formação só para aprender novos conhecimentos específicos e teóricos, mas também como um desenvolvimento no sentido de que o professor ele continua aprendendo, né? E ele também tem muitos saberes para durante o seu exercício profissional.